Fomos muito diligentes com relação aos pilotões de fronteira, que são área de segurança nacional. Cucuí, Iauareté, Estirão do Equador, Palmeira do Javari, Ipiranga, Vila Bittencourt, todos esses pés, eles estão abastecidos até janeiro. Até janeiro, todas essas áreas de fronteira também estão abastecidas sem nenhum problema de combustível. Ontem era Santa Isabel do Rio Negro, que tinha uma preocupação. Chegamos com a balsa em Santa Isabel ontem às 16 horas. Também está abastecido para todo o mês de outubro e início de novembro. Então quero tranquilizar. Para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, estamos aqui na sede da concessionária Amazonas Energia, onde o diretor da empresa, o Radir Gomes, está falando a respeito do impacto causado na distribuição de diesel e também no funcionamento das termoelétricas aqui no estado. Vamos ouvi-lo. E nós temos várias comunidades isoladas, cerca de 5.012 famílias que estão em áreas isoladas, em vários municípios, em que a gente às vezes já não está conseguindo entregar uma fatura, e essas comunidades estão isoladas, tanto tão isoladas que o governo, me parece, já começa a encerrar o ano letivo nessas comunidades por não ter transporte escolar. E a gente tem feito sempre uma conversa com a Defesa Civil, em reuniões num comitê lá com o Coronel Márcio, nos aproximamos um pouco mais do governo, para que a gente estivesse dando todas as informações com relação ao abastecimento de energia no estado do Amazonas. Então quero tranquilizar a população, que por falta de abastecimento de diesel não terá nenhum problema com relação à geração de energia. Problema na distribuição a gente vai ter. Ontem nós tivemos aqui no entorno de Manaus, e nos últimos 15 dias, pelo menos foi noticiado hoje, cerca de 2.200 queimadas foram identificadas, principalmente na região metropolitana, onde o calor natural e mais uma queimada vai aquecer as linhas, a proteção vai desligar, tem que atuar para proteger o sistema. Então isso tem prejudicado muito em relação à distribuição de energia. E ontem, por exemplo, eu tinha uma notícia, o ramal do Angelim, lá em Novo Airão, está sem energia, é um ramal dentro da floresta. Caiu um galho de árvore, a proteção atuou, e a gente vai lá para repor. Isso é natural, nós temos cerca de 350 mil transformadores espalhados no Amazonas, e em algum momento desse vai estar com problema, queimou o fusível, queimou o transformador, a gente vai ter que repor, isso é natural. É como se você tivesse uma frota de 100 veículos, e todo dia tem 2, 3 em manutenção. E assim é o nosso trabalho contínuo. Eu estou aqui há 36 anos, caminhando para 36 anos, eu nunca passei por uma crise tão grande. Eu acho que todos vocês sabem disso, é a maior seca já registrada na história. Passamos em 2010 uma grande seca, superamos. Passamos a grande cheia também, a gente supera as grandes cheias. Imaginem vocês que a gente tem UTS aí, por exemplo, Careiro da Várzea, todo ano alagava, a gente tinha que levar os grupos geradores. Anamã, a mesma coisa. A Nuri, a mesma coisa. Aqui no quilômetro 26 da BR-319 também tinha uma usina onde a gente tinha que levar os grupos geradores nas grandes cheias. E a gente nunca deixou de atender o nosso cliente. Então esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, de gerar e distribuir energia para a população do Amazonas. A gente sente o sofrimento das pessoas. Eu sou interiorano. Eu vim lá do Vale do Juruá, do município de Itamaraty. Eu já passei por muita dificuldade. E hoje eu tenho que me dedicar um pouco mais para ajudar mais essas pessoas. E eu acho que esse é o trabalho que todos nós temos que fazer junto. Precisamos dar as mãos com o governo do estado, com o governo federal, com o governo municipal, cada um fazendo a sua parte. E esse chamamento que a gente fez para que os senhores estivessem aqui, era para que a gente estivesse falando sempre na mesma página. Quem tem que falar pela distribuição de energia no estado do Amazonas é a distribuidora. Então eu fico aqui à disposição dos senhores para responder todas as perguntas que vieram e que a gente puder tirar todas as dúvidas, e agradecer de coração por mais essa coletiva aqui com vocês. E sempre que vem a gente encontra pessoas conhecidas, pessoas já de uma relação de amizade, e que a gente possa estar contribuindo um pouco mais
com as informações para chegar com muito mais clareza para o nosso cliente. Muito obrigado. E para você que está nos acompanhando aqui na tela do Radar Amazônico, nós estamos aqui na sede da concessionária Amazonas Energia. Você acabou de conferir o pronunciamento do diretor aqui da empresa, o Radir Gomes, que falou a respeito do impacto da vazante no estoque de diesel e no funcionamento das termoelétricas que geram energia para o estado do Amazonas. Sobrecarga em função de o alto índice de consumo realmente. Ontem nós registramos o maior consumo histórico. 1.742 megawatts. Foi a ponta histórica. Então, com esse alto consumo, com um número elevadíssimo de as pessoas utilizando mais equipamento, mais ar-condicionado, mais ventilador, os equipamentos de refrigeração no período de alto calor, eles consomem muito mais. Então, acaba trazendo esse problema. E uma outra coisa também, a questão de muitas ligações, às vezes, que não estão cadastradas, né, não estão registradas ali dentro do nosso sistema. Isso também, a gente tem dificuldade de gerenciamento, porque são as ligações clandestinas. Vocês têm algum tipo de controle de qual ponto da cidade de Manaus, principalmente, estaria com maior número de problemas na questão desses geradores, transformadores, ou até mesmo a queda de energia durante esse período? Porque são muitas demandas que chegam, né, para a imprensa solicitando a atuação da distribuidora. Sim, com certeza. Nós temos o controle de todo o sistema. Nós temos um centro de operação que monitora todo o estado do Amazonas. Todo. Manaus e todos os 62 municípios. Então, a gente tem um controle, sim, de onde está tendo a maior número de ocorrências. Os maiores números de ocorrências, geralmente, atuam nas áreas da zona leste de Manaus. Na zona leste de Manaus, por um alto índice de ligações clandestinas. Então, isso acontece muito. As pessoas não estão ali com uma ligação clandestina, muitas das vezes porque querem. Moram também em área de risco e precisa ser tratado. Por isso, eu sempre falo que o poder público tem que estar junto, para que a gente possa amenizar o sofrimento de todos. Vocês têm alguma informação a respeito do Conjunto Viver Melhor ali da barreira, onde o número de quedas de energia naquela área são bem intensificadas, né? Pelo menos é o que a gente recebe. Você já tem um controle do porquê que aconteceria esse tipo de coisa? Porque são dos conjuntos mesmo. Por isso, fizemos um grande investimento na zona norte de Manaus. Nós estamos aí para inaugurar uma subestação, a subestação João Paulo, que é uma subestação de transformação para melhorar todo aquele atendimento. Eu acho que alguém que passou ali na Torquato, Tapajós, viu durante o ano todo muitas obras de recondutoramento, troca de alimentador, e tem uma subestação ali na Avenida das Flores, Torres, que está prestes a ser inaugurado e que vai trazer o conforto necessário de abastecimento de energia para a região norte de Manaus. Então, trabalhamos para isso. Diretor Radir, só pode descer aqui para a impressão mais. Então, Radir Gomes, a gente vai falar... Vou posicionar aqui para o quebra-queixo, só pode ir um pouquinho mais para frente. Qual é o limite de consumo do Estado? A gente Vai ter que abrir. E vamos continuar ouvindo agora o diretor da Eletrobras Amazonas Energia, Radir Gomes, a respeito da questão da energia em todo o estado do Amazonas. Vamos ouvi-lo. 1.742 megawatts. Podemos então? Doutor Radir, então... Bora baixar aqui, ó. Pra gente poder fazer tudo junto. Doutor Radir, acho que a pergunta mais importante nesse momento é com relação ao abastecimento. Há risco ou não de desabastecimento de diesel que alimenta as termoelétricas aqui no Amazonas por conta da seca? Não há nenhum risco de desabastecimento por conta de diesel das termoelétricas. 75% do nosso consumidor, ele não depende de abastecimento fluvial para ter a sua energia. Então, nós temos aqui a região metropolitana que já tem áreas interligadas com o Sistema Interligado Nacional. Temos Manaus, Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, Parintins, Itacoatiara. E tem um gasoduto Urucu, Quari, Manaus, que são 5 usinas, Quari, Codajás, Anuri, Capiranga e Anamã, que também o combustível está lá. E os outros, boa parte deles são rodoviários. Né? Então, essas outras áreas, da Calha do Juruá, da Calha do Rio Purus, que são áreas que eu não consigo acessar por estrada, mas eu tenho um abastecimento garantido para que essa população não venha a sofrer. Nós fomos muito diligentes em relação
as áreas de fronteira, que são os PEF, Pelotão Especial de Fronteira. Cucuí, Aretê, Vila Bittencourt, Palmeira do Javari, Ipiranga, né, onde está abastecido até janeiro. E certamente nesse período tem água, e se houver uma necessidade a gente consegue também levar diesel para essa região. Então não há nenhum perigo, posso garantir. Como de fronteira? Toda ela abastecida, até janeiro. Toda a região de fronteira. Então você vai afirmar que não vai faltar energia durante o pico da seca, certo, diretor? Não, com certeza não. Agora a gente não pode prever, quando você diz não vai faltar energia no pico da seca, acreditamos que chegamos ao pico. Se continuar secando, aí vai ficar muito mais difícil, né? Mas nós estamos abastecidos na grande maioria da nossa usina, que depende de transporte fluvial para garantir aí 2 meses de abastecimento. Tem prefeituras dizendo que já fazem um esquema de racionamento. Essa foi uma informação, por exemplo, repassada pela Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro. Segundo a Prefeitura de Santa Isabel, já haveria um esquema de racionamento de energia lá na cidade. O que o senhor tem a falar a respeito? Com relação a Santa Isabel do Rio Negro, é aquilo que eu falava no início. Santa Isabel do Rio Negro, a gente tinha um problema crítico, mas que ontem, às 16 horas, chegou uma balsa com combustível e está abastecido até novembro. Então não tem nenhum problema. A gente fez contato com o prefeito, beleza, né, dizendo o seguinte, se fosse necessário, a gente poderia fazer até a chegada da balsa, mas graças a Deus não foi necessário. A Associação Amazonense de Municípios tem alertado justamente de que outros municípios podem ficar desabastecidos. Olha, ontem eu conversava com o Anderson e fiz uma ligação. Ele falou, olha, Juruá está abastecido por 2 meses. Eu não tenho essa notícia de que nenhum me procurou. Então, os prefeitos que tiver alguma dificuldade, que nos procure. Aqui é o ponto de ter as informações necessárias para saber de situação do seu município. Doutor, o senhor falou que não há risco de desabastecimento, mas poderia ter problemas de distribuição. Que tipo de problema poderia ser ocasionado? Também por conta da seca ou não? O problema da distribuição é a alta temperatura, o alto consumo. Como bem eu respondi uma pergunta agora há pouco com relação à queima de transformador. Quando você queima um transformador, você vai levar um tempo para substituir aquele equipamento. Mas a gente vem monitorando todos os nossos equipamentos de distribuição, nas subestações, na rede de distribuição, para que isso ocorra menos. Você tem uma ideia, final de semana nós vamos estar fazendo manutenção. Troca de cabo, troca de transformador, onde a gente já identificou as possíveis necessidade de troca. E eu gostaria de fazer um pedido aqui, um apelo à população de Manaus, principalmente Manaus. Nós precisamos revitalizar nossas redes. Em algum desses pontos que ficaram críticos, foi porque a gente não conseguiu fazer a manutenção, porque a própria população, às vezes, não permitiu. Então, a gente precisa fazer as manutenções. Não se pode perder tempo com manutenção e distribuição. Tem que fazer sempre, para não ter esses problemas futuros. Diretor, existe a possibilidade de aumentar a conta de energia, tanto daqui da capital quanto de municípios do interior, ou as pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso? A tarifa não sobe. O que pode aumentar é o consumo de cada um. Aí cada um vai ter que gerenciar o seu consumo. Se eu vou consumir mais, eu vou pagar mais. Portanto, a tarifa não tem previsão de aumento de tarifa. E a conta de energia, para subir, ou você tem um ajuste de tarifa, ou então você vai estar consumindo mais. E geralmente, nesse período de alto calor, todo mundo vai consumir um pouco mais. Por isso, a tarifa é a mesma. Como fica a situação dessas mais de 5 mil famílias que já não estão recebendo o talão, por exemplo, para pagar? Bem, essas famílias que a gente não está conseguindo entregar os talões, não está conseguindo chegar até elas, elas vão ter aí um tempo, entendeu? Então, a gente é muito coerente com relação a isso. Essas famílias que estiverem na sua localidade lá, isolada, a gente vai dar um tempo a eles até que a gente possa novamente entregar as contas para que eles tenham, mas manter o fornecimento deles. Diretor, o senhor falou que chegou ao nível recorde de consumo. Se esse nível se mantiver pelos próximos dias ou semanas, existe algum risco de colapso na rede? Não, nenhum. Zero. A gente tem distribuição, nós temos distribuição, temos a transmissão e transformação suficiente para atender toda a demanda. Quero que você repita o número do consumo, por favor. O consumo de ontem foi 1.742 megawatts. Foi a ponta histórica já. Essa ponta estava prevista realmente para o mês de outubro, né? Pode ser que ela fique ali oscilando um pouco mais, dependendo da temperatura, mas essa era uma ponta que já estava prevista no nosso E planejamento. até o final do verão amazônico, existe a possibilidade de outro recorde ou não? Aí a gente vai depender da temperatura.
Isso é Amazonas ou é Manaus? Não, Manaus com a região metropolitana. Esse consumo é de Manaus? Manaus e região metropolitana que estão interligados, né? Então, esse consumo é de Manaus e da região metropolitana. Que horas foi registrado esse consumo? Às 21h47. Repita o pico aí, por favor. 1.742 megawatts, registrado às 21h47 de ontem. Diretor, diretor, em relação às providências da empresa, a gente sabe que a seca no Amazonas é algo recorrente, mas esse ano está sendo mais intensificada. Qual a providência que a empresa sempre teve para solucionar esses problemas? Vocês têm algum tipo de estratégia, algum tipo de medidas para solucionar isso quanto à distribuição de energia? Bom, qual foi a nossa estratégia? Planejamos, a gente vinha sendo noticiado pelos órgãos aí de que haveria uma super seca, né? O super El Niño. Então, o que a gente fez? Antecipamos o abastecimento de várias localidades que poderia trazer algum risco, que fosse pilotões de fronteira, as usinas mais distantes. Então, foi essas providências que a distribuidora tomou, junto com os produtores independentes, que são os fornecedores, né, que geram e entregam para a gente fazer a distribuição. Então, foram as providências que nós tomamos. O senhor falou de Santa Isabel do Rio Negro, ainda há pouco, abastecimento até novembro. E a partir daí, a partir desse mês, se a situação não normalizar ou não melhorar, qual que vai ser a medida adotada pela empresa? Nós vamos fazer o que fizemos agora para abastecer novamente. Ou seja, se a gente tem um pulmão aí de 45 dias, né, a gente quer que a gente faz? Com uma navegação muito complicada, a gente sai um pouco antes. Se a gente leva 10 dias, vamos sair para antecipar, para abastecer. Não há nenhum risco. Há quanto tempo que você já viu se preparando? Aí, para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de conferir o pronunciamento do diretor da Eletrobras Amazonas Energia, Radir Gomes, a respeito da distribuição de diesel e do impacto do funcionamento das termoelétricas aqui no estado do Amazonas. Aí continuamos aqui, né? Voltamos ao vivo aqui na tela do Radar Amazônico. Como falei, vocês acabaram de conferir o pronunciamento do diretor da Amazonas Energia, o Radir Gomes, ele que falou a respeito do fornecimento de energia elétrica e também sobre o funcionamento das usinas hidrelétricas durante esse período da vazante da seca aqui no estado do Amazonas. Segundo o diretor, não vai ter problema na distribuição de energia, ou seja, não vai faltar energia durante esse verão amazônico, né, que vem atingindo aqui a nossa cidade, né, nessa questão da seca, do forte calor, enfim, de tudo que vem acontecendo aqui, não só na capital, mas também no interior do estado do Amazonas. Lembrando aí que a gente, nesse período, o consumo de energia aumentou bastante, como bem o diretor falou, mas vamos continuar monitorando toda essa movimentação e qualquer informação atualizada vocês podem conferir no site radaramazônico.com.br. Lembrando, você que quer fazer uma denúncia do seu bairro, da sua comunidade, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 995 24 85 80. Uma matéria completa a respeito dessa situação vocês podem conferir no site radaramazônico.com.br. As imagens são de Jamerson Silva e o apoio técnico de Giovanni Leite. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem esconder.